Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogério, Eu sou a Amanda. minha esposa, e a gente está muito feliz de estar aqui. Agora a gente vai começar a compartilhar com vocês algumas coisas que a gente está vivendo aqui na Europa, né? Principalmente na Espanha. Mas a gente queria primeiro se apresentar aí para vocês. Quem é o Rogério, quem que é a Amanda, bem rápido, claro, para não ficar uma coisa chata. Então eu sou o Rogério, sou de São Paulo, capital, paulistano, e já vivi em Fortaleza, já morei no Rio de Janeiro e sempre gostei de viajar muito e conhecer novos lugares, novas culturas, principalmente comida, dos locais por onde eu morei, por onde eu passei, por onde eu passei. E agora a gente está aqui na Espanha. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês o porquê que a gente escolheu a Espanha, como que a gente está aqui, como tudo começou. Não é isso, amor? Sim, eu sou a Amanda, eu sou de Fortaleza, no Ceará. Já moramos no Rio, moramos em São Paulo. Eu sou fonoaudióloga, né? Exerci a profissão no Brasil. E é isso. Essa é a nossa família por enquanto, né? Estamos só nós dois, mas só por enquanto. Porque falta... Ainda falta integrantes, depois a gente vai mostrar pra Depois vocês. a gente mostra aí pra vocês, mas fazem muita falta. Enfim, tudo começou há um tempo atrás, acho que há uns 3, 4 anos atrás. A gente estava morando no Rio ainda e vendo toda a situação do Brasil, sem entrar no mérito de política, mas principalmente depois da última eleição, essa polarização toda, a gente resolveu mudar de país. Investimos tempo, dinheiro num visto americano, que era nosso sonho. O meu nem tanto, mas o da Amanda sempre foi muito. Eu acabei comprando esse sonho também e embarquei nele de verdade, para ir para os Estados Unidos. Investimos uma grana, como eu falei, ainda, na verdade ainda está rolando, né? O visto EB2NW, fez com base na minha profissão, no meu tempo de experiência que eu tenho profissional na indústria farmacêutica. Foi um case muito bem feito, né, pelo escritório que a gente contratou de advocacia. Porém, com toda essa mudança política que teve nos Estados Unidos, um controle maior de imigração, de emissão de vistos, tudo isso daí, praticamente a gente meio que deixou de lado esse sonho, mesmo investindo um dinheiro legal, um dinheiro grande. A gente falou, cara... O processo deu uma estagnada o processo também, né? parou, entendeu? Tá lá ainda, mas não foi nem analisado, e depois que ele é analisado ainda vai pelo menos uns 2, 3 anos, ou seja, é algo para daqui, se a gente ainda quiser ir morar nos Estados Unidos, para daqui a, sei lá, 5 anos, 3, 4 anos, com direito legal ao green card, mas enfim, é um sonho que ficou no stand-by. Só que esse lance de querer morar fora sempre, depois, né, disso, da gente querer ir para os Estados Unidos, sempre persistiu na gente. Saímos do Rio, voltamos para São Paulo por uma questão de trabalho. A gente amava morar no Rio. E tem um detalhe, a gente saiu do Rio na intenção de ir para São Paulo em um momento de transição para ir para Portugal. Verdade. Por quê? Esqueci disso. A família do Rogério já tem cidadania portuguesa. Sim. Até o momento que a gente saiu do Rio para São Paulo, o Rogério ainda não tinha tirado a cidadania dele, né? Mas a gente já estava vendo todo o processo de documentação dele para ir com visto de trabalho, enfim, para Portugal. E aí, só que tinha uma coisa que estava deixando a gente muito aflito, que era o valor dos aluguéis lá em Portugal e as possibilidades de trabalho. Que aí, tipo, juntou as duas coisas que estavam deixando a gente muito desanimado. E assim que a gente chegou em São Paulo, eu consegui um emprego muito rápido. E era um emprego que pagava muito bem. A gente resolveu ficar mais um pouco e esperar. Não, então, sim, perfeito. E aí a gente começou, como eu tirei a cidadania portuguesa, a gente estudou ir para Portugal, só que assim, é um país que já tem muitos brasileiros, enfrenta como eu posso dizer, uma questão imigratória grande, não só com brasileiro, com várias nacionalidades, mas principalmente com brasileiro, que é um número muito grande realmente que tem no país. E meio que a gente não queria isso, não nada contra brasileiro, pelo contrário, mas a gente queria vivenciar uma cultura ainda um pouco mais pura, vamos dizer assim, não com tantos brasileiros.
Apesar que, por exemplo, Estados Unidos, em Orlando, também teria muitos brasileiros, mas nós não iríamos para lá. A gente estava estudando estados completamente diferentes. E aí foi o que a gente deixou esse também. Eu tirei tudo, documento, eu já tinha visto de trabalho em Portugal. A gente vendeu tudo que trouxe Tudo, do Rio, tudo. Deu coisa. Tudo. E aí, não sei por que a gente acabou, sei lá, cara, desistimos de Portugal, falando, não, cara, não quero ir para Portugal, Deixa quieto. o trabalho não vai ser legal, o salário mínimo de Portugal é muito baixo, tem muito brasileiro, enfim, a gente desistiu de Portugal e continuamos a gente guardou o sonho na gaveta, né? E aí, só que daí em São Paulo, cara, ela se deu super bem, eu também me dei muito bem, comecei a trabalhar num segmento sem ser na indústria farmacêutica, com farmácia, mas de manipulação, e eu acabei me dando muito bem nesse ramo, trabalhando com tirzepatida, e enfim, cara, deu um boom assim em termos de carreira para mim financeiramente, e foi muito bom, para ela também, então, e a gente acabou mudando para uma parte, saindo da casa da minha mãe e dos meus pais, e indo para um apartamento que a gente amou, ali na Chácara Santo Antônio, em São Paulo. A gente amou aquele lugar, o bairro, enfim, o apartamento, a gente foi muito, muito, muito feliz ali. E aí foi ficando, difícil de sair dali, daquela vidinha. Ela trabalhava do lado de casa, eu ia de patinete pro trabalho. Então, sabe, tava assim aquela vida em São Paulo, quem é de São Paulo conhece, que pediu para Deus. Falar, morar bem, ganhando bem, perto do trabalho, casa, perto enfim, academia, perto da família, tava tudo perfeito, perfeito de verdade, assim. E aí quando passou o final do ano, que a gente foi pra praia, Quando passou o final do ano, a gente foi pra praia, né? Passamos a virada do ano na praia. E aí, quando a gente voltou, eu tava muito ansiando por uma viagem pra fora. Eu nunca tinha viajado pra fora. O Rogério sempre contava, sempre falava dos lugares que ele já tinha ido, que era muito legal. E essa ida para os Estados Unidos não deu certo, então eu fiquei, poxa, eu tenho que viajar também. Já que a gente não vai, então eu quero viajar, né? E aí eu sei que eu até cheguei a sentar e falar pra ele, eu vou planejar uma viagem pro ano que vem, que seja, isso nesse final de ano de 25 para 26. Eu vou planejar uma viagem, eu vou organizar tudo, a gente vai pra fora e não sei o quê. Aí eu comecei a pesquisar. Gente, os preços. Foi um choque de realidade. Eu comecei a achar tudo tão caro. E aí eu comecei, assim, a ficar chateada, né? Assim, frustrada. Porque a gente nunca ganhou tão bem, mas tudo nunca foi tão difícil da gente ter, né? O Rogério contava na época o salário que ele recebia, o estilo de vida, as viagens que ele fazia. Eu falava, a gente tá o triplo e não consegue, não dá. Esse é um ponto legal você ter falado, porque foi uma das razões que a gente quis sair do país. Cara, porque o custo de vida no Brasil é surreal. Parece que quanto mais você ganha, mais imposto você paga, mais caro as coisas se tornam, mais difíceis as coisas a cada ano se tornam para você conquistar. Enfim, é um país assim que infelizmente, cara, infelizmente de verdade, que a gente ama o Brasil, eu amo o clima, as pessoas, as praias, enfim, a cultura. Só que, cara, é um país fadado à falência, cara, real. As pessoas sobrevivem no Brasil. Você imagina, nós que tínhamos uma condição legal assim, não conseguíamos fazer tudo o que a gente queria. E é claro, e não eram coisas assim extravagantes não, cara, sabe? Era uma viagem no final do ano, só que as contas cada vez mais altas, tudo muito caro. E pro básico. Tudo muito caro. Chega, vamos começar a pesquisar alguns lugares aí. E aí, nessa conversa sobre viajar, eu conversava muito com o Rogério, que eu achava caro e tudo mais, e tava pesquisando vários lugares, e lugares bem aleatórios para viajar mesmo. E aí, o Rogério começou a me contar, né, de quando ele foi pra Itália, de quando ele foi pra Portugal, até pra cá, pra Espanha, você já tinha vindo. Sim. Ele começou a falar que gostou muito. E aí, de repente, isso numa tarde só, tá? De repente, ele vira pra mim e fala, e se já acabou de sair, porque ele já tinha dado entrada na cidadania portuguesa, né, no visto dele. Não, já tava o documento já tinha acabado de sair. Ele falou, e se a gente for pra Espanha? Aí eu olhei pra ele e falei, caraca, deu 1 ano que a gente tá aqui nesse apartamento.
E eu lembro que quando a gente entrou, a gente falou, aqui a gente vai sossegar. Mas lá no Rio a gente falou isso também. Só que no Rio a gente saiu por causa de trabalho. Aí eu sei que tá. Isso era janeiro. Falar, a gente não vai mais conversar sobre isso, não vai tocar nesse assunto. Quando for em fevereiro, a gente conversa e pergunta se os dois ainda estão com vontade. E foi isso que a gente fez. Quando foi, acho que no comecinho já de fevereiro, final de janeiro, eu perguntei, você ainda quer? Você falou, quero. Vamos escolher a cidade? Também. Aí a gente falou, vamos escolher a cidade? Não, e aí a gente fez um detalhe importante, aqui fica um agradecimento também para minha tia Beth. Sim. Que antes, quando a gente meio que ainda tava essa semente de Espanha, eu falei, pô, minha madrinha mora na Espanha, mora no norte da Espanha, em Oviedo, vamos ligar para ela, falar dessa nossa vontade e ver o que ela fala, sentir dela, se ela gosta, como é que ela gosta. Ela é completamente apaixonada pela Espanha. E minha mãe também, quando veio para cá, para Espanha, ela sempre falou muito bem daqui, ela sempre amou. A minha avó, na verdade, a minha bisavó, ela era da Espanha, ela era de uma cidade do sul da Espanha, pertinho de Almeria, que chama Huércal de Almeria, se eu não me engano. Então, assim, eu também tinha certas raízes aqui, com relação à culinária, à família, minha tia aqui. Todos os meus primos já moram fora, não moram na Espanha, hoje moram na Irlanda, mas já moram fora há muitos anos. Então, assim, a gente tinha também como perguntar para as pessoas, sabe, ter pessoas de confiança, né, pessoas que a gente sabe que tem um carinho pela gente, de como é tudo. E aí, quando minha tia foi falando, explicando tudo e contando, e a gente percebendo o entusiasmo dela morando aqui na Espanha, a gente falou, cara, é o lugar, vamos partir agora para a Espanha. E aí entra a parte de, pô, como é que a gente faz, qual lugar, aluguel, como é que tá na Espanha. A gente falou, não, mas vamos para a Espanha, mas a gente não vai para lugares. Uma das primeiras resoluções que a gente teve foi, não vamos para cidades que está todo mundo falando. Então, por exemplo, a gente tinha escolhido pela praia, pelo clima, Alicante, que é legal, sul da Espanha, bacana, praia, gostoso. Só que a gente falou assim, cara, será que para morar a gente vai querer, né, tal, vai ser a vibezinha muito estrangeiro? Porque uma coisa que a gente... Todos os brasileiros que a gente começou a pesquisar daqui da Espanha estavam indo para Alicante, ou Valência, ou, claro, Madrid, né? Um acordo meio que em comum, um acordo assim que a gente fez, que eram pensamentos, né, que nós dois temos, de já que a gente vai morar em outro país, num outro lugar, que a gente viva a cultura do lugar. Sim, sim. Então, tipo assim, não me animava a ir para os Estados Unidos para morar na Flórida, em Orlando, onde tem um monte de brasileiro, um monte de estrangeiro e talvez você não vai viver a cultura americana. Que é pra lá que você tá indo. Galera, e aqui mais é a uma vez coisa. falando, não é nada contra brasileiro, cara. É só uma coisa nossa que a gente queria morar fora pra de fato morar fora, entendeu, cara? Porque não adianta você mudar de país e continuar na bolha ali de brasileiros, fazendo churrasco, enfim, assistindo futebol brasileiro, convivendo com brasileiro, falando a língua que você nasceu falando, entendeu? Então não, a gente queria uma experiência mais espanhola mesmo. E aí começamos, aí entre nossas buscas, escolhemos algumas cidades. Cara, e de verdade, esse foi um ponto à parte da nossa busca. Eu, de tanto pesquisar a Espanha, hoje se você me falar de norte, sul, parte da Galícia, parte do norte da Espanha, Catalunha, eu vou falar tudo, várias cidades, de tanto que eu estudei, de tanto que eu pesquisei, idealista, cara. Puto, que a gente procurou de piso, de habitação, né, de casa, de apartamento para alugar, e a gente ia... E enfim. E você é muito bom nisso, né? A sorte que nós temos, que o Rogério é muito bom de pesquisar, de estudar. Então, boa parte desse período que ele ficou pesquisando, eu me abstive. Eu tava ali meio no planejamento, né? Tipo, passo a passo do que precisamos fazer, que documento precisa ter. Nossa, eu lembro, gente, que no meu trabalho, cara, eu trabalhava presencial, né? No computador ali e tal. Aí quando dava uma brecha, dava um intervalo, já tinha as abas ali abertas, eu ficava digitando cidade, distância de uma cidade para outra, como é que faz para ir, o que era principal daquela cidade. Então a gente selecionou nessas minhas pesquisas todas algumas cidades que a gente falou, cara, essas são muito legais. E aí foi Vigo,
na Galícia, até pela proximidade com Porto, Portugal, que eu acho uma cidade incrível também, que eu moraria. Com essa cultura também de língua, também portuguesa, que é legal, o galego. Só que chovia muito, era uma região que a gente gosta muito de sol, muito de praia, a gente sabia também que ia ter essa dificuldade. Então foi Vigo, Pontevedra, que é uma cidadezinha próxima de Vigo, Ourense, que também é uma cidade muito próxima de Vigo. Pesquisamos um pouquinho do norte da Espanha também, só que apesar de ser muito frio, a gente ficou um pouco resistente, mas teria as vantagens de, por exemplo, ter minha madrinha um pouco mais próxima. Um casal amigo da Amanda também, que mora parte ali de Bilbao, Santander, ali para o norte da Espanha. Então a gente ficou nessa dúvida e aí a gente veio para o sul da Espanha. Falou, pô, e o sul da Espanha? Aí a gente pesquisou, sol, a gente pesquisou Alicante, como eu já comentei aqui. Foi a primeira que a gente começou a pesquisar casa e piso. Depois Valência, a gente ficou, porque eu tinha um professor de espanhol que era de Valência. E ele me fez minha cabeça para ir para Valência, ele me ajudou, ele procurou, me passou alguns pisos lá para alugar. Só que teve um porém, nesse meio tempo, ele não estava mais em Valência, ele mudou para Suécia com a noiva dele. E aí eu falei, putz, aí era um cara que eu já ia ter meio que em Valência ali de apoio, o cara se mandou para a Suécia com a namorada e enfim, estava morando na Suécia. E aí eu falei, putz, e agora, né? Mas a gente se encantou por Valência. Valência é uma cidade maravilhosa, grande, incrível, linda pra caramba. Acho que uma das cidades mais bonitas da Espanha. Tem praia também. Só que aí a gente começou a pesquisar aluguel. Aí, gente, aí pegou. Porque os lugares que a gente gostava de Valência, que eu sabia que eram lugares bons, eram muito caros. Aí tinha os pueblos perto da cidade, que Valência é muito bem conectada com o metrô, com o trem, então não seria um problema. Só que nessas minhas pesquisas, eu ia muito a fundo, gente. Eu pegava índices de criminais, por exemplo, da cidade, índices de ocupas que tinham naquela região, naquele quarteirão até, se fosse possível, sabe? E aí a gente começou a ver que tinha algumas regiões ali de Valência que o aluguel estava um pouco mais em conta, que não eram tão legais, enfim, já estavam, infelizmente, né, na Espanha, como Barcelona, Valência e Madrid, já são cidades muito ocupadas que têm apesar de nem comparar com o Brasil, ainda já tem um certo índice ali de bagunça, de criminalidade, enfim. Mas, mais uma vez, nem compara com o Brasil, não é isso que a gente está falando, mas tinha. E mas se a nossa intenção era fugir disso e ir atrás dessa tranquilidade, a gente nem cogitava ir para um lugar que tivesse a mínima criminalidade possível. Verdade, a gente queria estava meio arrependido. Zero crimes. Apesar de a gente ter dado sorte, né, no Brasil, a gente dá sorte quando a gente não é assaltado, enfim. Mas era algo que preocupava muito a gente, principalmente a Amanda. Ela sempre andava muito insegura pelas ruas, eu não. Eu andava muito a pé. Homem, eu acho que ainda tem um pouco essa vantagem, apesar que os caras não veem ser homem, ser mulher, mas mulher, principalmente em São Paulo, cidade grande, ainda fica muito mais vulnerável à violência que hoje está assolando aí o nosso país, né? E aí a gente pesquisou Valência, e aí nessas andanças, resumindo, gente, que foi realmente muita cidade, vocês não têm noção. Aí eu comecei a pesquisar cidadezinhas próximas de Madrid. Aí eu já tinha ido para Segóvia, Toledo e Ávila, que tem o castelo medieval, as muralhas e tal. Eu adoro essas três cidades. Aí eu falei, pô, é legal, é frio, é gostoso, sabe? É aquele clima bem Europa, são cidades menores, mas a gente tá 1 hora, 40 minutos de Madrid. Vamos pesquisar ali. Essa daí quase deu certo um aluguel. Quase deu certo, eu mandei, só que era uma casa ou era um apartamento, né, grande, que era mais isolado, só que não estava mobiliado, nada, mas uma vista maravilhosa, com umas montanhas com neve. Ai, eu não vou mentir não, que eu tava assim, ó, botando a pitica pra não dar certo, porque tá vendo? Eu queria praia, gente. Eu queria, tipo assim, eu tava pedindo demais já, né, eu tava sonhando muito alto, eu queria o mínimo parecido com a vida que a gente conhecia. Tipo, eu queria me segurar alguma coisa de conforto ali, que não era tão desconhecido, né? E aí... Dá pra perceber que eu não sou muito fã de mudanças, mas tô me mudando bastante. Mas o legal que foi assim, daí a gente, nessas pesquisas, né? Aí eu não sei como que surgiu a cidade que a gente tá, que eu já vou contar pra vocês. Como é que surgiu aqui
Que eu nem sei. Ah, Então, daí a Amanda sempre deu muita sorte com esse negócio de aluguel. é que eu sou o último recurso. Cara, mas deveria ser Eu o sou a primeiro. última Eu bala. vou começar a rever isso. Porque, cara, eu pesquiso pra caralho, trabalho pra cacete atrás de imóvel, entro em contato com o proprietário, cara, mando mensagem, ligo. E, cara, porra, me desgasto, sabe, cara, atrás disso durante meses. Quando eu vejo que ele não aguenta Aí mais... a Amanda eu vai falo, lá, deixa eu ver aqui. manda uma mensagem, a mulher responde de imediato, ok com nossa documentação, com o nosso perfil. Eu falei, caraca, velho, aí onde era? Múrcia. Daí eu falei assim, pô, eu já vi essa cidade quando a gente tava pesquisando Alicante e tal, vamos mergulhar em Múrcia agora, vai ser minha tarefa. Aí foi aonde, eu já falei a cidade, a gente ia fazer um suspense, mas enfim, aí foi onde a gente, nas pesquisas e conversando, a gente se apaixonou por Múrcia, nos encantamos, na verdade, e muito também por causa da corretora, né, que apresentou o apartamento, que também sempre foi muito amável. Sim. E aí nas pesquisas Reddit, enfim, fóruns, um monte de coisa, Facebook, a gente viu que todo mundo falava muito bem de Múrcia, principalmente de como as pessoas eram amáveis, Sim. O calor que é aqui, a proximidade de belas praias, cachoeiras, enfim, natureza. E a gente falou, cara, é essa cidade, já que a gente sempre já tinha falado isso também, vamos deixar também agora a cidade escolher a gente. Aquela cidade, aquele proprietário o senhorio, né? Ou a imobiliária, a locatário, a locadora, falar assim, não, legal, esse perfil a gente quer vocês, aí vai ser essa. E aí acabou que a gente caiu aqui em Múrcia. É porque o processo estava muito difícil, né? O aluguel aqui não é uma coisa tão fácil. Eles pedem vários documentos que a gente saindo do Brasil não tem, né? Muitos pedem renda daqui. A nômina, que é a renda daqui. Que é muito difícil, assim, para uma pessoa que tá, para uma pessoa que tá chegando agora, é muito difícil de ter. E eu realmente tive muita sorte. Foi Deus ali ajudando, porque a gente já tava na beira de vir. Tava com passagem comprada, tava muito perto e Tudo bem que a gente teve também, mesmo assim, a gente teve que ainda pagar, adiantado, assim, vários e vários e vários meses. Sim. Deixar caução, deixar garantia, enfim, quase um ano aí, vamos colocar, de aluguel nessa brincadeira foi. Foi o contraponto de não ter a documentação, exato, né? Exato. A documentação é a garantia de que a gente tem renda. Se a gente não tem essa garantia para mostrar, a gente... A gente esqueceu um detalhe importante. Nesse desespero nosso para alugar, a gente acabou entrando numa assessoria muito que conhecida. Eu não vou nem citar o nome aqui, para não dar processo aí, que a gente vai levar esse vídeo aí pro YouTube. Se Deus quiser vai ter bastante visualizações, mas eu não vou citar. Só que assim, cara, galera... De verdade, se eu posso deixar um conselho aqui, cara, esquece assessoria, esquece relocation. Não precisa. Vai por vocês, cara. Junta dinheiro. Esse é o principal. É isso que eu ia falar. Junta dinheiro, cara. Junta dinheiro. Hoje tem internet, tem o chat, tudo que é dúvida você consegue tirar, tudo que é informação você consegue acessar. A gente pedia pro chat montar mensagem pra gente de acordo com o perfil do dono daquele apartamento lá que tava alugando. Aí a gente montava, vários respondiam a gente, vários, cara. Vários proprietários, os espanhóis, cara, eles gostam de brasileiro. Então você se apresenta como família, que você está buscando uma melhoria de vida, mas que você trabalha com isso, você tem uma profissão, você não é um qualquer. Você se apresenta, você coloca uma foto no idealista do perfil, sua foto com a sua família, isso ajuda muito, já fica aqui como uma dica também. Então assim, eles respondem. O problema, cara, é que eles estão certos, porque existem esse problema dos ocupas aqui, e eles não saem, não pagam, enfim, cara, você imagina você, proprietário, entra um cara no seu apartamento que não vai pagar um mês, vai ficar mais de 1 ano, 2 anos morando ali, sem pagar nada, destruindo o seu bem. Você levou uma vida para construir. Então, assim, eu entendo o lado dele, sabe? E a gente, às vezes, quando eu tinha oportunidade de ligar ou falar, a gente falava, explicava toda a nossa situação, sendo sempre muito verdadeiro, nunca mentindo, nada. Só que também sempre deixando muito em aberto a possibilidade de você pagar adiantado vários aluguéis. Por isso que eu falo, cara, mais importante do que você cair nesses papinhos de relocation, de assessoria, que para mim isso daí não passa de balela. Infelizmente, eu mesmo sabendo, pesquisando,
tendo esse pé atrás, eu caí nessa, porque eles têm uma lábia muito foda. Sim. Na verdade, o que a gente percebeu, né, amor? É que eles vendem a dificuldade, mostram a dificuldade para vender a solução. É isso. Então, cara. assim, por exemplo, começou com a assessoria entrando em contato. E era difícil ter resposta, eles não respondem. Ah, não me responderam, não sei o quê. Aí eu fiz o teste, eu fui atrás de falar, a pessoa me respondeu na hora. Exato. Então eles falavam que não respondiam, que não queriam o nosso perfil. Quando a gente ia lá, a gente mandava mensagem, eles respondiam. Ou seja, eles não estavam fazendo porra nenhuma, tá? A real é essa. Sim. Foi só um parênteses que eu falei porque eu esqueci de falar desse período, desse relocation, que foi uma bosta. Sim. Enfim, voltando pra nossa história. Agora o Rogério vai fazer uns 2 meses que tá aqui. Eu tenho 3 semanas aqui. Porra. E o que eu posso dizer é que eu tô gostando muito. Eu fui muito surpreendida positivamente. Eu sou uma pessoa que eu não, apesar de me mudar bastante, né? Rogério, eu entrei nessa onda dele de muita mudança. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de mudanças, de mudar. Eu não gosto do processo. Eu gosto de coisa nova. Mas esse processo de mudar, nossa, gera um pouco de ansiedade. Então, assim, até hoje, quando a gente sai pra passear e tal, tipo, e vê muitas coisas, eu fico meio muda. O Rogério fala, tá tudo bem, não sei o quê, mas é que é tudo tão novo, é tudo tão diferente, eu fico processando. Você imagina, a Amanda nunca tinha saído do país e a primeira saída dela já foi logo pra mudar. Cara, deve ser foda mesmo. Eu dou o maior valor pra isso aí, meu, que é foda. Eu nunca, gente, era um sonho assim, eu sonhava ir pra fora, né, ir pros Estados Unidos, mas era uma coisa assim muito distante. Num dia antes de vir, eu tava conversando com a mãe dele falando, nossa, nem parece que eu tô indo mesmo pra lá, tipo, parece que eu tô indo pra outra cidade encontrar com o Rogério. E galera, de verdade assim, né, a gente vai entrar em mais detalhes da cidade, talvez agora em vários vídeos que vocês vão ver. A gente vai contar detalhes da nossa rotina aqui de Múrcia. Esse é o nosso primeiro vídeo no YouTube, então, pô, deixa o like aí, começa a seguir a gente, divulga o canal. Na verdade, a gente não tá com a intenção de monetizar nada, porque a gente sabe que demora pra caramba, não é? Eu tenho minha renda no Brasil, eu trabalho no Brasil, esqueci de falar isso. Então, assim, eu fiz um outro vídeo também, a gente já tem bastante conteúdo pronto, que eu conto o dia a dia daqui, a minha rotina aqui, trabalho, burocracia, várias coisas legais assim, vocês vão acompanhar aí no canal. Esse foi mais uma introdução pra gente se apresentar, né, amor? E quanto tempo que a gente tá casado, amor? 4 anos? 5? 4 anos. 4 anos casados, a gente esqueceu de falar isso também. E 3 namorando? 2 namorando. Foi. Quase 7 anos junto. A gente são 6 anos juntos, a gente se conheceu em 2020. É isso aí, 6 anos e pouquinho. Aí, se vocês quiserem, a gente pode fazer mais vídeos contando sobre a nossa história, contando mais detalhes da mudança pra cá, coisas que a gente repetiria, coisas que a gente não faria de novo. Porque como a gente tá fazendo o canal agora, se vocês quiserem deixar mensagens aí com sugestões e tal, vão ser super bem-vindas. Podem colocar críticas, sugestões, enfim, o que vocês acharam. Crítica não. Temos que aprender a lidar com críticas se quer trabalhar com internet. Um amigo meu me falou isso uma vez, é por isso que eu nunca trabalhei com internet. Mas enfim, faz parte, a gente sabe. Mas a gente vai entrar em detalhes mais da cidade, tá? Eu sei que vocês querem saber como que a gente tá aqui, como é que tá a adaptação, questão de transporte, língua, documentação, trabalho, enfim, tudo. Vai ser bem legal. Acompanha a gente aí, tá bom? Até mais. Valeu, galera. Beijo. Beijão e vai Brasil, hein? Daqui a pouco, hein? A gente tá gravando esse vídeo. Hoje tem seleção. Vai Brasil, vai Neymar.